Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência do GPA para a apresentação dos resultados da companhia no primeiro trimestre de 2021. Esse evento está sendo transmitido simultaneamente pela internet via videoconferência, podendo ser acessado no endereço www.gpari.com.br, onde se encontra a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O replay desse evento estará disponível logo após seu encerramento. Informamos que o press release sobre o resultado da companhia também está disponível no site de Relações com Investidores. Esse evento está sendo gravado e todos os participantes estarão apenas ouvindo a conferência durante a apresentação da companhia. E, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa conferência, relativas às perspectivas de negócios do GPA, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro do GPA e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra à senhora Isabela Cadenassi, diretora de Relações com Investidores da companhia. Olá, bom dia a todos. Obrigada pela participação na nossa conferência de resultados do primeiro trimestre de 2021. A dinâmica do nosso call será uma apresentação do Jorge Faiçal, que é o CEO do GPA, e do Guillaume Gras, que é o CFO do GPA, e na sequência teremos a sessão de perguntas e respostas. Além do nosso CEO e do CFO, também estarão disponíveis o Carlos Mário Giraldo, que é o CEO do Grupo Êxito, e o Rui Souza, CFO do Grupo Êxito. Eu passo agora a palavra para o Guillaume Gras, para início da apresentação. Obrigada a todos e boa conferência. Obrigado, Isabela. Bom dia a todos. Em nome do GPA Brasil, do Jorge e toda a nossa equipe, gostaria de agradecer a todos e todas por participarem do call de resultado do Grupo GPA. Vou iniciar nossa apresentação falando sobre nosso desempenho financeiro e depois passarei a palavra ao Jorge, que comentará sobre os destaques operacionais, ESG e as perspectivas para o ano 2021. No slide 3, os resultados que o Grupo GPA apresentou neste primeiro trimestre refletem um crescimento rentável, mesmo diante de um cenário bastante desafiador, impactado pelos elementos seguintes. A forte base de comparação de 2020, impactada pelo movimento de estocagem antes do lockdown, o efeito calendário negativo pela perda de um dia em fevereiro, o endurecimento das medidas de restrição contra a Covid-19 em todos os países de atuação, com fechamento de lojas, redução dos horários de abertura de lojas e proibição de venda de algumas categorias consideradas como não essenciais. No Brasil, tivemos ainda o fim do auxílio emergencial e o cancelamento do Carnaval. Neste contexto, a receita do grupo total atingiu 13,7 bilhões de reais e cresceu 4,8% na comparação com o primeiro trimestre de 2020. Os grandes contribuidores deste crescimento foram as vendas online, cuja evolução foi de 138% no GPA Brasil e 145% no Grupo Êxito,
com aumento da penetração nas vendas totais de 3,7% para 8,2%. A venda online total atingiu 945 milhões, quase 1 bilhão de reais, nesse trimestre, e o grupo segue como líder no e-commerce alimentar na América do Sul. Depois, do lado das lojas físicas, o segundo fator de contribuição do nosso crescimento foi o desempenho dos formatos de proximidade e das lojas super remodeladas no GPA Brasil e dos formatos inovadores como Éxito Wow e Carulla Fresh Market no grupo Éxito. Apesar dos desafios relacionados ao top line, a eficiência operacional, aliada à gestão inteligente das despesas, gerou um aumento expressivo da nossa rentabilidade. O EBITDA ajustado consolidado subiu 36% no ano contra ano para 935 milhões. Por fim, a forte redução dos custos de reestruturação permitiu melhorar significativamente nosso lucro líquido dos acionistas controladores, alcançando 113 milhões contra uma perda de menos 246 milhões no ano passado. Agora vamos analisar cada uma das nossas operações, começando pelo Brasil. Página 5. Nesse ambiente complexo da pandemia que ainda estamos vivendo no Brasil, com lockdowns no país, restrições nos horários de funcionamento e fechamento de lojas, os destaques foram o crescimento nas vendas do e-commerce e do sólido desempenho dos formatos de proximidade e supermercados mainstream. As vendas totais totalizaram 7,1 bilhões e registraram uma queda de 2,8%, sendo que 2,1 pontos foram decorrentes do fechamento de lojas em 2020 e 0,8 pontos relacionados ao efeito calendário negativo. As vendas mesmas lojas, tirando postos, drogarias e efeito calendário, apresentaram crescimento de mais 1,1%, e se excluirmos o impacto Covid, registrarão aumento de mais 5%. Também, se considerarmos o crescimento mesmas lojas frente ao primeiro trimestre de 2019, quando não existia a pandemia, a evolução foi de mais 7,6%. Nossa margem bruta expandiu 0,7 pontos percentual no trimestre para 25,8%, por conta de uma maior eficiência nas dinâmicas das negociações comerciais e redução dos custos com logística. Além disso, seguimos com nossos esforços de otimizar e reduzir as despesas, com melhoria da produtividade operacional em lojas e centros de distribuição, além da otimização das despesas com marketing. Registramos uma redução significativa de 5,6% contra o ano anterior e também uma diluição de 0,5 ponto percentual para 18,3% da receita líquida. Diante disso, tivemos ganho significativo em nossa rentabilidade. Nosso EBITDA ajustado no trimestre apresentou crescimento de 11%, totalizando 538 milhões, e margem de 8,2%, ganho expressivo de 1 ponto percentual em relação ao mesmo período do ano passado. Esse desempenho comprova o acerto da nossa estratégia de transformação do portfólio e da rápida evolução de nossas iniciativas digitais, aliadas ao rígido controle de custos e despesas e nossa contínua busca por eficiência operacional. Por fim, nós reduzimos nossos custos de reestruturação na linha de outras receitas e despesas de menos 102 milhões para menos 44 milhões, o que contribuiu
para alcançar um lucro líquido de 81 milhões contra um prejuízo de menos 99 milhões no ano passado. Vou passar agora para o resultado do Grupo Éxito. Página 6. As vendas totalizaram 6,6 bilhões de reais, um crescimento de 14,4%, que inclui um impacto cambial positivo. Em câmbio constante, as vendas totais do Grupo Éxito tiveram uma queda de 2,6% year-on-year. As vendas das lojas ex-calendário caíram de 2,7% e, se excluirmos o impacto Covid, registrarão aumento de 4,5%. Também, se nós compararmos ao primeiro trimestre de 2019, quando não existia a pandemia, a evolução foi de mais 9% no crescimento mesmas lojas. O lucro bruto do Éxito totalizou 1,5 bilhões de reais, quase 24% de crescimento. A margem bruta expandiu de forma expressiva em 1,8 ponto percentual, principalmente por conta do impacto positivo da receita da divisão do real estate do Viva Malls, em decorrência da entrega de 2 projetos, Viva Envigado e Viva Tunja. E quando olhamos a margem da operação de varejo, ela aumentou de 0,2 ponto. Assim como o GPA, o Grupo Éxito também ajustou sua estrutura de despesas. Em moeda local, as despesas do Éxito foram reduzidas em 3,7%, resultados das iniciativas de controle dos gastos com foco em aumento da produtividade e otimização das despesas de marketing. Impulsionado por essas iniciativas, o EBITDA ajustado totalizou 484 milhões, em comparação a 289 milhões do primeiro TRI de 2020, forte crescimento de 67% e significativa expansão de margem de 2,5 pontos percentuais para 8,2%. Entre os países em que o Éxito opera, vale destacar que o Uruguai apresentou uma sólida margem EBITDA de 2 dígitos, como resultado de eficiência na operação. Na Argentina, apesar da rentabilidade mais fraca, foi possível manter a posição de caixa estável. Por fim, assim como no Brasil, os custos de reestruturação foram reduzidos de 111 milhões para apenas 16 milhões, o que contribuiu para alcançar um lucro líquido de 110 milhões contra um prejuízo de 63 milhões no ano passado. Na página seguinte, slide 7, temos o resultado consolidado do Grupo GPA. As vendas brutas totalizaram 13,7 bilhões, sendo 52% provenientes do Brasil e 48% do Grupo Éxito, com crescimento de 4,8% ano contra ano. O EBITDA ajustado consolidado totalizou 935 milhões, com crescimento expressivo de 36%, com a margem aumentando de 1,7 pontos percentual para 7,5%, comprovando a eficiência operacional e controle do SG&A. As outras receitas e despesas apresentaram forte redução, passando de 214 milhões no primeiro trimestre de 2020 para 60 milhões no primeiro trimestre de 2021. Essa redução dos custos de reestruturação, combinada à forte melhoria do EBITDA, se refletiu no lucro líquido dos acionistas controladores, que apresentou uma melhoria de quase 360 milhões, passando de um prejuízo de 246 milhões no primeiro TRI passado para um lucro de 113 milhões no primeiro TRI de 2021.
Para terminar, no slide 8, vocês podem ver um resumo do nosso endividamento e posição de caixa consolidada. A dívida líquida, incluindo o salvo de recebíveis não antecipados, alcançou 4,7 bilhões de reais no GPA consolidado ao final do trimestre, uma redução de 6,1 bilhões de reais, sendo 5,8 bilhões relativos à desconsolidação das operações do açaí e mais 250 milhões de geração operacional das operações continuadas. Dessa forma, a companhia segue com um baixo patamar de alavancagem, sendo que conseguimos reduzir nossa relação de dívida líquida sobre EBITDA ajustado dos últimos 12 meses de 2,5 vezes no primeiro TRI de 2020 para 1,7 vezes no primeiro trimestre de 2021. Também encerramos o trimestre com uma sólida posição de caixa de quase 4 bilhões de reais, o que nos garante uma posição confortável em termos de liquidez. Com isso, eu encerro a parte financeira da apresentação e passo a palavra para o nosso CEO, o Jorge Fissat. Obrigado. Muito obrigado, Guillaume. Bom dia a todos e a todas. Espero que vocês estejam me vendo aqui na tela. Para a gente é uma satisfação apresentar o nosso primeiro trimestre do ano. Eu quero começar aqui a apresentação pelo GPA Brasil e na página 10 e também falar um pouco da nossa principal plataforma estratégica de crescimento, que é o e-commerce. Bom, no e-commerce desse ano, a gente continua numa trilha muito forte de crescimento. O nosso GMV alcançou 311 milhões de reais nesse primeiro trimestre, o que alcança por volta de 1,3 bi nos últimos 12 meses. São números bastante robustos no crescimento contínuo, mês após mês, e a gente está muito focado em termos do nosso crescimento baseado na omnicanalidade, onde os gastos dos consumidores que compram omnicanal, ou seja, compram nas lojas físicas e lojas online, eles são 2,9 vezes ou 3 vezes maior do que um cliente normal que gasta somente em loja física. A gente vem crescendo esse número de clientes trimestre a trimestre, 60% de clientes, o crescimento foi nesse trimestre desse ano contra o ano passado, e os clientes omnichannel, ou seja, esses clientes que compram nas plataformas, aumentaram 40% também nesse trimestre. O nosso crescimento, além de crescer, a gente dá muito valor a um crescimento contínuo, mês após mês, a gente dá muito valor também ao crescimento com rentabilidade. Nossa rentabilidade, que já era positiva nos últimos trimestres, aumentou ainda 1,9 pontos percentuais versus o primeiro trimestre de 2020, contanto dar cada vez mais estímulo para que a gente cresça essa nossa frente de trabalho ainda mais robusta. Nesse trimestre, a gente dá o destaque, então, para o crescimento de 137%, que é um crescimento sobre uma base sólida de 82% no crescimento em 2020. Então, é crescimento sobre crescimento, crescimentos a taxas constantes, que fizeram uma penetração próxima a 6% no GPA Brasil nesse trimestre. Alguns destaques desse trimestre: a gente mudou a nossa estratégia de relacionamento, de parcerias externas, especialmente com empresas de last milers no país. Nosso last miler próprio, o James, não perdeu volumetria nesse trimestre, pelo contrário, ele continua crescendo sobre trimestres anteriores,
e nesse trimestre especificamente ele cresce quase 4 vezes em relação a ele próprio no primeiro trimestre do ano passado. Em fevereiro, a gente começou nossas primeiras vendas de Rappi. Em março, nós começamos nossas primeiras vendas de Corner Shop dentro da nossa plataforma. Nós já estamos com 138 lojas de Rappi e 310 lojas de Corner Shop operando. E a gente anuncia aqui para vocês em primeira mão, agora em maio, a gente inicia a operação com iFood essa semana. Essa semana nós já tivemos as nossas primeiras vendas com iFood. Em maio, a gente também deve ter as nossas primeiras vendas dentro do site do Mercado Livre, como um seller do Mercado Livre, e também dentro do universo Americanas, universo B2W, vendendo em Americanas, vendendo em Supermercado Now, agora nesse Q2. Então, isso vai propiciar uma reversão de uma ligeira perda de market share no segmento digital, e a gente, com essa nossa decisão estratégica, a gente vai reverter essa leve perda. Mesmo com essa pequena perda dentro desse universo, a gente continua sendo líder absoluto no e-commerce alimentar, com mais de 70% de market share, quando a gente considera a leitura EBIT Nielsen no autosserviço. Nós damos muita importância à fidelidade, a cada vez buscar clientes cada vez mais fiéis ao nosso ecossistema. Nós já temos quase, por volta de 70% das vendas nossas são identificadas. Quando um cliente nosso participa não só do e-commerce, mas também participa dos nossos programas de fidelidade, Meu Desconto, Meus Prêmios, Sticks, ou seja, quando é o nosso cliente topo da pirâmide, o cliente mais fiel que a gente tem, esse cliente gasta 10 vezes mais do que um cliente comum. Por isso a nossa importância para os programas de fidelidade cada vez mais alavancados. Na próxima página, um breve comentário aqui também sobre o nosso Marketplace, chart número 11. Esse trimestre de 2021 foi o primeiro trimestre completo com as iniciativas de Marketplace. Foi um trimestre muito focalizado ainda em maturação dos nossos processos. Nós não queremos crescer de maneira desorganizada e de maneira desordenada no Marketplace. Nós estamos dando muita foco numa operação com qualidade de serviço, seja uma operação com qualidade de serviço aos sellers, seja uma qualidade de serviço aos consumidores. Por isso, nós estamos, nesse momento, com várias ferramentas, com muitas parcerias em tecnologia, para que a gente possa ter essa qualidade de serviço. O nosso crescimento acontece de maneira satisfatória nesse primeiro trimestre completo do Marketplace, um crescimento mês após mês de mais de 100% mês após mês. É basicamente um crescimento week over week, focado nas 8 categorias principais, como vocês estão vendo na tela aqui, as categorias de bebidas, vinhos, cervejas, destilados, cuidados pessoais, limpeza, baby care, pet care e home care. Essas são as 8 categorias de muito foco e de exponencialidade. Muitas parcerias novas, parcerias com empresas grandes, com empresas organizadas a venderem em Marketplace, como vocês podem ver nos logotipos que aparecem na tela. Aqui, por exemplo, The Bar. TheBar.com é uma empresa da Diageo, bastante parceira conosco nessa turbinada do Marketplace. Heineken, Gran Cru, por exemplo, em vinhos, ou Cobasi, no segmento de pet shop, são alguns exemplos de parcerias aceleradas que a gente tem aqui no nosso Marketplace. Indo um pouco para o mundo físico, a gente fala do nosso também pilar importante de crescimento estratégico para o nosso futuro, que é a marca Pão de Açúcar. Pão de Açúcar participa já por volta de 30% no nosso faturamento total. A gente muito confiante
na marca, na expansão e na evolução contínua desse formato. Mesmo num momento de mudança de perfil de consumo, um consumidor cada vez mais digital, os impactos que o Covid também está apresentando para esse formato, seja na migração de cidades, mais uma vez agora nesse trimestre, alguma migração de consumidores para outras cidades litorâneas ou do interior, também um momento sensível de renda no país, de queda de renda. O Pão de Açúcar não é um formato baseado em preço, o Pão de Açúcar é um formato baseado em qualidade, em produtos frescos, ou que a gente chama internamente dos fresh, dos perecíveis, em variedade, em qualidade de serviços, e agora talvez seja um benchmark quase global de participação de online dentro das suas vendas. O Pão de Açúcar chegou a ter picos acima de 15%, alguns momentos próximo a 17% de picos de participação do online nesse primeiro trimestre, e lojas que fazem o delivery, o home delivery na casa do consumidor, chegam a ter participações acima de 25% ou acima de 30% no seu faturamento, em alguns casos, em algumas regiões. A gente mantém, portanto, esse plano de evolução baseado no rollout dos conceitos bem-sucedidos, de sucesso na nossa geração 7. A gente vai rolloutar esses conceitos para mais de 50 lojas ainda esse ano, e a gente, no crescimento, na nossa expansão, são 50 lojas novas nos próximos 3 anos, e onde a gente deve aproximadamente abrir umas 5 lojas aproximadamente esse ano. A gente está continuamente acelerando o nosso plano de expansão através de muitas parcerias imobiliárias com grandes incorporadoras, com médias incorporadoras no país, vendo muitos pontos, analisando muitos pontos pelo país, e a nossa fábrica de expansão, a nossa fábrica de novas lojas começa a ganhar algum ritmo. No chart seguinte, no chart número 13, a gente fala também dos nossos formatos de proximidade, muito orgulhosos do resultado. São 11 trimestres consecutivos, ou seja, quase 3 anos consecutivos de crescimento em 2 dígitos, mesmo num ambiente também adverso, principalmente para lojas próximas a escritório ou lojas que a gente chama lojas de passagem. A gente vem consolidando esse formato e agora praticamente prontos para um crescimento mais acelerado. São previstas mais de 100 lojas nos próximos 3 anos, são 20 lojas para esse ano de 2021, quase que na totalidade no formato Minuto Pão de Açúcar, que é o nosso formato de maior sucesso. Também estamos muito, muito estimulados para fazer um crescimento acelerado e organizado e, acima de tudo, rentável desse formato de sucesso. A gente destaca também esse ano o nosso modelo B2B, que faz parte na nossa divisão aqui de negócios de proximidade. É um negócio onde a gente abastece pequenos varejistas pelo país, pequenas redes de varejo, utilizando os nossos custos de produto, os custos de produto que nós pagamos aos fornecedores, otimizando custos de distribuição, especialmente a otimização de rotas logísticas. É um negócio que já toma uma certa proporção no nosso negócio, já são mais de 1.200 parceiros, um crescimento de quase 40% em relação ao ano passado. Esse é um negócio típico de uma sinergia criada com o Grupo Exto há 3 anos atrás, um pouco mais de 3 anos atrás, onde eles trabalham exatamente com o mesmo nome lá na Colômbia, o nome de Aliados. Na próxima página, página 14, não menos importante aqui, os formatos que a gente chama de supermercados mainstream ou supermercados populares. São supermercados onde a gente fez uma cópia da proposta de valor dos supermercados, das redes regionais bem-sucedidas. Esse trimestre marca a finalização de todas as conversões que a gente precisava fazer. Foram 3 anos de conversão bem-sucedidos. São formatos que apresentam crescimento nesse trimestre de 7,5%, entre a combinação
entre Compre Bem e Mercado Extra. O Compre Bem cresce 2 dígitos, e aqui uma sinergia muito interessante na junção desses 2 negócios, onde o Compre Bem está exportando para o Mercado Extra práticas bem-sucedidas de sucesso em vendas, por exemplo, o açougue, aquele açougue de bairro, o açougue de serviço, o açougue de prestação de serviço, a padaria, os preços mais estabilizados, que levam o Compre Bem a ser um sucesso de venda. Por outro lado, o mercado também exporta para o Compre Bem as práticas de produtividade, as práticas de atendimento, as práticas de FLV, por exemplo, de hortifruti, onde o nosso hortifruti do Mercado Extra tem uma excelente qualidade, e isso, ou seja, uma sinergia entre esses 2 formatos, para que a gente amadureça esse formato e, quem sabe, no curto prazo, a gente começa a falar de expansão. No chart número 15, falando um pouquinho de hipermercados, a gente continua na expansão da nossa nova proposta de valor, do nosso novo posicionamento. O hipermercado, nesse trimestre, foi a rede mais impactada pelos efeitos de Covid. Foram 2 efeitos combinados. O ano passado, a gente tinha uma forte expansão do hipermercado no final de março, na segunda metade de março, e esse ano foi o contrário. Esse ano nós tivemos lojas fechadas, nós tivemos 32 lojas com restrições severas, lojas completamente fechadas, lojas parcialmente fechadas em dias da semana, muita redução de horário de funcionamento, especialmente noturno, e algumas proibições de vendas de categorias, como, por exemplo, eletroeletrônicos, onde a gente continua tendo lojas proibidas na venda de eletroeletrônicos pelo país, e também muitas lojas proibidas na venda de bebidas alcoólicas. Então, foram situações não previstas para o primeiro trimestre, o que não desmobiliza a administração da companhia em cima do plano estratégico montado para esse formato. Lembrando a vocês, é uma estratégia baseada em preço de alimentos, a redução de preço versus o segmento de atacarejos no país. A gente relançou nesse trimestre o posicionamento de marca mais barato, que é um posicionamento que tem alto índice de recall aqui no país. Além de lançar o mais barato, nós lançamos o desafio do mais barato, onde a gente desafia o consumidor a encontrar um preço mais baixo, anunciado em promoções pela concorrência, além de lançar o posicionamento da menor parcela do Brasil dentro de eletroeletrônicos, numa combinação de plano de financiamento mais alongado, com juros e sem juros. Então, o Extra vai para o território de preço, enquanto o Pão de Açúcar vai para o território da variedade, da qualidade, da experiência. A gente sabe, consciente, que a percepção de preço na cabeça do consumidor não é algo formado do dia para a noite, ela é um pouco mais lenta, mas nós continuamos firmes. Vocês podem ver algumas fotos aqui no chart, onde a gente fala de perecíveis, as novas fachadas de loja, os 2 preços, preço de atacado, preço de varejo, e a gente está muito estimulado a seguir essa conversão dos hipermercados. Migrando, fazendo uma rápida transição aqui para a Colômbia, para o êxito, na verdade, para o grupo êxito como um todo. Os países tiveram performances bastante diferentes. A Colômbia teve uma performance bastante saudável em resultado, com contribuição, especialmente aqui na parte de real estate, que é um negócio core para o business. É importante que isso seja dito. O nosso negócio de malls no Brasil representa por volta de 6% das nossas receitas. No êxito, representa muito mais, e ele foi uma contribuição muito importante para o trimestre. A Argentina teve, apesar de ser uma operação bem pequena, teve muitas restrições no país, um país prejudicado, muito mais prejudicado pela situação não só de Covid, mas pela situação macroeconômica daquele país, mas ele continua mantendo o cash neutral, então não teve consumo de caixa,
também não teve geração, mas continua sendo preservado. No Uruguai, um país extremamente afetado pela queda do turismo, um país que no verão recebe milhares de turistas em várias cidades pelo país, foi extremamente afetado, isso afetou diretamente as vendas do Uruguai, mas mesmo assim o Uruguai continua com uma taxa de EBITDA em 2 dígitos, acima de 10%, mantendo a saudabilidade do grupo Êxito como um todo. No chart número 17, falando um pouco de Colômbia, especificamente, a gente fala, assim como no Brasil, o digital é uma das plataformas principais para o grupo Êxito. As lojas que tiveram amplas restrições pelo Covid, a tal qual a gente pôde acompanhar agora na segunda onda de Covid no Brasil, aconteceu a mesma coisa na Colômbia, até em níveis mais restritos, mais rigorosos. Isso também turbinou o digital, né? Mais um passo na evolução digital naquele país. Enquanto o Brasil chegou a 6% de participação de digital na totalidade dos seus negócios, a Colômbia bateu 13% de participação. Então, 13% de participação é considerado um benchmark global de participação em negócios alimentares digitais. As vendas cresceram mais do que o dobro na Colômbia, atingiram 118% de crescimento, baseados em diversas iniciativas. O não alimentar teve uma participação, Eletro teve uma participação importante. O marketplace da Colômbia já chega a 14% do total das vendas online daquele país, 53% de crescimento no marketplace, com mais de 1.000 sellers ou vendors já nesse país. As parcerias muito maduras com Rappi na Colômbia continuam alavancando o potencial de venda do digital na Colômbia. Falando rapidamente dos formatos na Colômbia, o formato Êxito, no chart 18, apresentou uma excelente evolução nas inovações de formato, que é chamado Êxito Wall, diferentemente do Extra aqui no Brasil, que está no território de preço, o Êxito Wall vai para um território de serviço, vai para uma loja cada vez mais digitalizada, cada vez mais digital, e é um modelo inovador e com muito sucesso na implantação. Já são 11 lojas nesse modelo, já participam 23% da venda da bandeira, elas crescem 9 pontos acima da média. Nós vamos fazer mais 8 lojas na expectativa de crescimento para esse ano. O formato vai indo bem, obviamente que ainda não se reflete no total de crescimento, 2,3 foi o crescimento do Êxito, baseado mesma situação, com muitos impactos de restrição e lockdown pelo país. No chart número 19, se eu não me engano, isso, 19, falando um pouco de Carulla, que é o nosso formato premium de supermercados e lojas express. No formato teve também um crescimento relativamente baixo, também sofreu por diversos impactos de lockdown e calendário, mas segue na mesma trilha dos formatos inovadores. A inovação do Carulla é o Carulla Fresh Market, que já alcança 32% das vendas da bandeira, crescem 7,5 pontos acima da média, e a gente vai fazer 7 novas lojas nesse formato, que fortalece produtos frescos, experiência, variedade, degustação em loja, consumo em loja, que nesse momento de lockdown não é tão possível ser feito, mas para o futuro breve deve voltar a uma normalidade. No chart número 20, falando rapidamente dos formatos de low cost na Colômbia, um chart que agrupa diversas iniciativas de low cost. Super Inter, uma rede, aliás, só um passo atrás, o low cost representa já 14% das vendas da Colômbia. O Super Inter lança o formato Vecino, que é um formato que tem uma experiência diferenciada
para clientes que buscam preço com serviço, 7 lojas esse ano. Surte Maiorista, que é a nossa rede de atacado dentro da Colômbia, já alcança 34 lojas, mais 2 previstas para esse ano. É importante dizer que é um formato que já apresenta rentabilidade desde o ano passado, e os clientes finais, as pessoas físicas, já representam quase 70% dessa venda, uma situação parecida com o que a gente vê no Cash and Carry brasileiro. Os aliados Surtimax e os aliados Super Inter, que é a divisão não só de pequenas lojas focadas em preço, mas também B2B, ele lança as vendas online também para ajudar a turbinar a venda nesse segmento, até com menos custo e com mais forte presença em outros players, em outras regiões da Colômbia. Chart número 21, para finalizar a parte da Colômbia, falando de outros negócios importantes. O real estate da Colômbia, mais uma vez, enfatizo para vocês, é o número 1 em malls na Colômbia, com mais de 758 mil metros quadrados de área bruta locável. Ele tem, só para ter uma ideia comparativa, ele tem 32%, ou seja, 1/3 do mercado de real estate da Colômbia faz parte do nosso grupo. Muito importante a contribuição nesse trimestre para o resultado do primeiro TRI. E mesmo com dificuldades nesse período de fechamento de lojas ou de restrições, ele manteve uma taxa de ocupação por volta de 92%, o que é uma taxa de ocupação bastante elevada para os padrões quando você compara com redes de shopping center diversas. Outros serviços muito importantes que continuam uma evolução rápida na Colômbia, o Puntos Colômbia, que é a moeda de coalizão de fidelidade, já são mais de 100 parcerias firmadas naquele país, atinge aproximadamente 1/3 da população da Colômbia tem acesso a essa moeda. Os serviços financeiros e o lançamento da carteira digital no ano passado também são destaques do Grupo Êxito. Partindo para as mensagens finais aqui da minha parte, chart número 23, como a gente diz em inglês, last but not the least, ESG é uma prioridade para o GPA em todos os países que atuam. A gente tem perdão, só um minutinho. O Grupo GPA tem como um compromisso ser um agente mobilizador. A gente diz que não é só fazer a sua parte, mas é assumir um papel de responsabilidade numa agenda socioambiental e uma agenda de governança. Alguns exemplos importantes aqui que marcaram esse trimestre. Primeiro, as nossas iniciativas referentes ao combate às mudanças climáticas aqui no Brasil. Nós tivemos um forte aumento nas lojas migradas para o mercado livre de energia, que chegam a 75% já do consumo energético aqui do GPA Brasil, e também uma forte inclinação aqui para a redução dos gases de efeito estufa, mudando toda a cadeia de gases refrigerantes nos próximos anos. Nós também fizemos esse último ano aqui 23% de redução nos resíduos sólidos em relação ao primeiro trimestre de 20. Também temos aqui a questão fizemos uma adesão ao grupo de trabalho de pecuária sustentável, junto a grandes parceiros comerciais nossos, como JBS e Marfrig, obviamente que garantindo para o nosso consumidor e para a sociedade a compra de gado, a compra de carne em regiões não desmatadas não desmatamento ilegal. O foco social nosso também é um marco desse trimestre, além internamente do social interno, onde a gente tem cada vez mais aumentando a posição de mulheres e negros em cargos de liderança,
já são mais de 1/3 de cargos de liderança em negros, por exemplo, na nossa organização, e praticamente metade da nossa população se autodeclaram negros e pardos. Uma agenda social externa também muito forte, especialmente nesse momento de sensibilidade do país, com doações, sejam doações diretas ou doações feitas pelo nosso cliente. Nesse último mês de abril, agora, nós já arrecadamos mais de 1.000 toneladas de alimentos. Isso significa muitas carretas, dezenas e dezenas de carretas de alimentos em quase 200, mais de 200 entidades não governamentais, onde a gente deu suporte para a alimentação para esse momento sensível da fome no país. No êxito, também o destaque aos resíduos recicláveis e também ao prêmio que o êxito teve do melhor desempenho sobre a indústria de alimentos na América Latina, um prêmio de S&P Global. O último chart aqui da minha parte, para a gente partir para as perguntas e respostas, o chart número 24, a gente só fortalece aqui as mensagens principais. A gente continua numa escalada acelerada da nossa plataforma digital, participando desse negócio, participando cada vez mais no nosso business. A expansão orgânica e a evolução dos formatos da marca Pão de Açúcar, o rollout e a maturação dos novos conceitos, seja ele Mercado Extra, Compre Bem, o G7 Pão de Açúcar ou Fresh Market, Carulla Fresh Market, seja Colômbia ou no Uruguai, o reposicionamento dos nossos modelos de hipermercado com esse território de preço e na Colômbia com o Êxito All, no território da experiência, de uma loja muito mais agradável, e obviamente que da parte financeira, aqui cada vez mais focados numa redução contínua de despesa, numa redução contínua do nosso nível de dívida, para a gente reduzir o nosso nível de propiciando cada vez um crescimento mais alto, sustentável para o GPA. Isso eu fecho a minha parte e abro agora o período de perguntas e respostas. Muito obrigado a todos pela atenção. Abrimos agora a sessão de perguntas e respostas. Pedimos a gentileza que os senhores façam todas as perguntas de uma vez, aguardando a resposta da companhia. Para fazer perguntas, por favor, pressionem *1. A nossa primeira pergunta vem do senhor Joseph Giordano, do Banco JP Morgan. Olá, bom dia a todos, bom dia Faisal, Guilherme, Isa, obrigado por pegarem a minha pergunta. Eu queria explorar um pouquinho aqui com vocês o tema de crescimento, né? A gente já vê a empresa alguns trimestres underperformando os PIS, né? E acho que não é só do lado do Pão de Açúcar, também do lado do hipermercado. Eu queria entender um pouco o que vocês estão vendo do lado do ambiente competitivo, principalmente no formato hiper, que explicaria essa performance tão abaixo do competidor, principalmente considerando que o overlap de lojas ele é bastante grande. Então, aqui a gente está falando de praças bastante similares. E o segundo ponto, quando a gente entra na bandeira pão, eu queria explorar um pouco esse movimento que vocês mencionam do pessoal sair um pouco da cidade, se com a reabertura de São Paulo vocês estão vendo isso voltar. E o segundo ponto aqui, dentro dessa estratégia digital, né, como é que vocês estão vendo o seu share marginal, talvez, aí, se o agregador está compartilhando algum tipo de dado com vocês, se vocês estão ganhando bastante share ou não, né? E aí, por último, né, tentar pegar um pouco do que vocês veem como outlook para os próximos trimestres, né? Porque a base começa a ficar mais difícil, né? Acho que a última quinzena de março é uma base bem difícil, mas os próximos tris, eles são difíceis como um todo, né? Então, eu queria entender como é que vocês enxergam isso aqui nos próximos tris e até para entender o que é a meta interna da companhia do ponto de vista de crescimento. Obrigado. Joseph, obrigado pela pergunta, um prazer falar com você novamente. Veja, competição nesse trimestre foi uma competição que sofreu, ao mesmo tempo que todos sofreram sobre alguns impactos, sobre algumas restrições,
os negócios, comparados com os nossos concorrentes, são diferentes proporções, diferente mix de venda, etc., que fez com que cada um tivesse impactos um pouco diferentes. Alguns crescimentos que a gente pôde observar no mercado são focalizados em online, são focalizados principalmente na categoria de eletro em online e também focalizados no avanço das empresas last milers. O que a gente pôde observar de alguns concorrentes nossos, concorrentes diretos, que quase mais de 70% do crescimento vieram dessas duas premissas. O nosso negócio, a gente tomou uma decisão para essa competição direta nos last milers, tomamos a decisão no final do Q4 de mudança do nosso planejamento estratégico, focado em muito mais colaboração, muito mais parcerias. Fato que a gente saiu um pouco atrás nessa competição e a gente agora está recuperando esse tempo perdido. Nos próximos trimestres, vocês vão observar um crescimento bastante robusto da nossa parte digital e aí nós vamos lutar por consumidores que aderiram a essas plataformas de compra com os nossos competidores, sejam competidores grandes ou sejam competidores regionais. Essa é uma medida de mitigação. Como vocês sabem também, a gente não está ainda focalizando na categoria de eletro para venda no online, então nós também perdemos um certo market share agora nessa propulsão do online em cima desse segmento de eletro. Nós ainda não estamos vendendo eletro nas nossas plataformas, isso não significa que nós não vamos vender eletro em algum momento do tempo. Esses são os fatores muito, na sua primeira pergunta, muito em confronto com concorrência direta, que são os nossos principais destaques. Agora, o nosso posicionamento, como eu falei para você, de território de preço e hipermercado, é um posicionamento firme, é um posicionamento onde nós estamos apostando muito nesse novo posicionamento e a gente tem absoluta convicção que essa percepção de preço na cabeça do consumidor vai alterar, e é o que a gente já está vendo nas primeiras lojas, em algumas cidades onde a percepção de preço já mudou, o nosso ganho de market share nessas cidades e nessas micro-regiões específicas já vem acontecendo em alimentos numa outra proporção. Sua pergunta relativa ao pão de açúcar perdeu também em função de last milers, teve o impacto de migração de cidade numa segunda onda nesse trimestre que não era esperada, e como eu disse, Pão de Açúcar não tem o território de preço, não pretende ter o território de preço, ele pretende sim manter o território de autoridade na variedade, na qualidade de perecíveis, na qualidade da sua carne, da sua padaria, das suas frutas, dos seus legumes, e isso a gente acha que, por mais que a gente passe agora por um trimestre 1 ou 2, ainda numa certa dificuldade, o Pão de Açúcar tem muita fortaleza com a sua proposta de valor e com a sua expansão futura. Quando você fala de share, a gente teve sim uma perda de share nesse primeiro trimestre, como vocês podem observar. A gente teve do ponto de vista dentro do mundo alimentar, uma leve perda de share. Quando você olha varejo ampliado, a gente mostra ainda o alimentar uma total resiliência perante ao momento que o país passa no varejo amplo, no varejo ampliado, varejo e serviços no país, quando tem um impacto muito brutal, o varejo alimentar continua com taxas de crescimento bastante sólidas. Mesmo perdendo algum share nesse momento por todos esses ambientes que foram explicados até então, a gente está confiante na nossa estratégia, permanece confiante na nossa estratégia e na nossa estratégia de recuperação para os próximos quartos. O outlook
Joseph, para curto prazo, Q2 deve permanecer com algum nível de dificuldade. Lembrando que o Q2 do ano passado foi o Q2 onde o varejo alimentar mais se beneficiou no fechamento abrupto dos restaurantes. A gente deve ter um Q2 aí um pouco mais difícil quando comparado ao Q2 do ano passado, mas a gente está em taxas de recuperação agora, semana após semana. Abril, maio já começa melhor do que abril. Abril foi um mês mais difícil, baseado em todas as... o pico das restrições foi final de março, começo de abril. Né? Abril sofreu um pouco desses impactos, seja Brasil ou seja Colômbia. Mas a gente ainda continua bastante confiante na situação de recuperação do país no segundo semestre desse ano. Perfeito. Obrigado, Faisal. A nossa próxima pergunta vem do senhor Guilherme Assis, do Banco Safra. Oi. Boa tarde a todos. Boa tarde, Faisal, Isa, Guilherme e Mário. Eu queria explorar um pouquinho essa questão da mudança, né, da estratégia no Extra. Né? Eu entendo que isso é recente. Vocês têm algumas evidências aí nas lojas que foram implementadas as mudanças de recuperação de vendas, né? Acho que o Faisal mencionou aqui que aonde a percepção de preço já é perceptível, né? A mudança no consumidor, as vendas estão vindo, né? Mas eu queria entender, eu sei que a gente está num momento complicado, você tem efeitos tanto da pandemia, né, quanto de categorias, né, por exemplo, o eletro, que afetam assim, a gente conseguir perceber isso. E tem uma outra coisa que eu queria tentar reconciliar, né, que é o impacto que isso pode ter na margem bruta, né? Assim, eu acho que um destaque positivo do TRI foi que vocês conseguiram manter a rentabilidade tanto no nível de margem bruta quanto na margem EBITDA, né, nas diversas formatos e categorias aí. Eu queria entender, olhando para frente, conforme essa estratégia e o rollout para o Extra for sendo feito, a gente deve esperar algum impacto na margem bruta do formato, que é relevante para a companhia, isso traduzindo no impacto na margem bruta do GPA Brasil como um todo? Essa é uma pergunta, tá? E uma segunda pergunta que eu tenho, queria saber se vocês podem fazer um update sobre a desmobilização ou venda de ativos, né? Falando especificamente aqui, se tem algum update sobre a posição do Casino e da Cenova lá fora, da questão de postos de gasolina em farmácias no Brasil e falando também sobre a potencial venda de participação na operação do Uruguai. São essas perguntas que eu tenho. Tá bom. Obrigado, Guilherme. Também é um prazer falar com você novamente. Obrigado pela pergunta. Olha, margem bruta no hipermercado não está sendo afetada frontalmente por esse... Na verdade, deixa eu me corrigir. O EBITDA do hipermercado não está sendo afetado por esse posicionamento. Existe uma redução da margem bruta de aproximadamente 1 a 2 pontos, aproximadamente, compensadas por diluições de despesa com esse formato do hipermercado. O que a gente falou, então, no final do ano passado, permanece acontecendo esse mesmo movimento. A gente, como eu disse, as evidências em praças, cidades que a gente fez esse posicionamento com um pouco mais de tempo, né, meados do ano passado, eles já sofrem evidências claras assim da mudança de volume, da mudança de comportamento do consumidor, o consumidor entendendo o que é o nosso preço de atacado, entendendo que nós estamos realmente baixando o preço, o preço reduzido é fato. Nós nunca estivemos tão baratos no hipermercado como nós estamos agora, nesse momento.
E a gente tem bastante otimismo, sempre um otimismo com cautela, de que o hipermercado vai reagir a essa proposta de valor baseado na percepção de preço. Mas margem bruta EBITDA não impacta de maneira preocupante. Em relação à venda de ativos, eu passo para o Guillaume aqui. Guillaume, por favor. Sim, obrigado, Jorge. Em relação à venda de ativos, Guilherme, não temos nenhum avanço que permite fazer uma comunicação particular. As discussões continuam nos ativos que você mencionou. Em relação à Cnova, estamos ainda na fase de estudos para definir a melhor forma de valorizar nosso ativo. E esperamos lá no decorrer do Q2 fechar essa parte e poder comunicar algo logo que essa fase será terminada. Aproveito só para dizer também que o GPA está envolvido nesse processo de análise. Temos 3 conselheiros lá no conselho da Cnova, sendo o Christophe Hidalgo, o Ronaldo Iabrudi e o Eleazar. Eleazar também que é membro independente. Então, estão avaliando os diferentes cenários que permitirão valorizar da melhor forma possível nosso ativo da Cdiscount. Guilherme, só um follow-up aqui sobre a Cdiscount e a Cnova, né? Acho que ainda tem estudos que estão sendo feitos, né? Mas para mim ainda não está muito claro na proposta que eu li lá sobre uma potencial operação lá, aonde vai ser feito, né? Se vai ser feita uma capitalização na subsidiária, que é a Cdiscount, ou se vai ser feita alguma oferta na Cnova, né? E o que eu queria entender aqui, na verdade, é o seguinte: pelo que eu entendi do Commitment Agreement, o GPA tem preferência para vender até 90%, ou a totalidade das ações, ou até 90% do stake dele, né, numa potencial oferta na Cnova. Mas, pelo comunicado, parece que a operação poderia ser feita embaixo na Cdiscount, se o GPA manteria essa preferência num caso de algum movimento, algum deal ser feito na Cdiscount. Você sabe me dizer? Então, depende muito, de novo, dos cenários que serão... temos vários cenários nesta operação que merecem uma análise. Não posso dizer hoje quais serão os impactos. De fato, segundo o lugar onde acontece essa operação, não tem os mesmos impactos e as mesmas oportunidades de monetização. Mas isso será divulgado quando teremos a montagem claramente definida. Tá bom. Ok. Obrigado, Guilherme. Obrigado, pessoal. A nossa próxima pergunta vem da senhora Helena Vilares, do Itaú. Oi, pessoal, obrigada por pegarem minha pergunta. A nossa pergunta é para falar um pouco mais sobre o ecossistema digital que vocês estão montando. Então, primeiro, se vocês puderem falar qual é o objetivo, óbvio, não final da companhia, mas como vocês se enxergam, por exemplo, daqui a 5 anos, quais as principais iniciativas para isso e, principalmente, como é que isso pode impactar a margem ao longo do tempo. Então, por exemplo, quando a gente lê aqui o release, a gente vê que você já vem comentando da estratégia do last milers, né, de Rappi, etc. Isso pode ter algum efeito na margem de pressão inicialmente? Como é que vocês estão enxergando também esse caminho em termos de margem? Obrigada. Obrigado, Helena, pela pergunta. Olha, a gente vê da seguinte forma:
nós queremos ser em 5 anos, um dos players mais relevantes do país no digital. Essa é a nossa meta. Tá? Mas a gente sabe que para chegar lá, a gente tem que construir jogar em cima dos nossos campos onde a gente tem autoridade, que é em alimentos. Então, as nossas formações de plataformas, elas estão muito focalizadas em algumas grandes categorias, como eu disse para você, em bebidas, em mundo bebê, em personal care, em limpeza, etc., onde a gente está cada vez mais fortalecendo essa nossa plataforma. Quando eu falo de plataforma, eu estou falando numa venda própria, com estoque próprio, o que a gente chama lá de 1P. Eu estou falando de 3P, onde nós vamos ter os principais sellers do país vendendo nos nossos sites, vendendo nas nossas plataformas, e também nós vamos ser sellers de outras plataformas do mercado. Como eu anunciei aqui hoje para vocês, o Mercado Livre, ou a B2W, ou os Last Milers, por exemplo, que são plataformas importantes do mercado, nós vamos utilizar a nossa maior experiência, que é a experiência de distribuição de alimentos no país, especialmente a distribuição de alimentos frescos. E nós vamos ser os grandes sellers dessas plataformas. Então, é uma estratégia onde nós vamos fortalecer os nossos sites e também vamos fortalecer os sites dos nossos parceiros. Percebe que a fronteira entre competição e colaboração começa a ficar uma área um pouco cinzenta nessa nossa estratégia, e é assim que nós vamos trabalhar. Para isso, tem todo um planejamento não somente de e-commerce, mas também de um jogo de fidelidade, como eu falei no princípio. Nós estamos fortalecendo a parte de conhecimento de dados de consumidor, cada vez mais usando dados de consumidor para reduzir o nosso custo de aquisição de cliente. Nós acabamos de lançar também, nesse trimestre, ainda estamos em piloto, estamos em primeiros POCs, o nosso Fulfillment Center, nosso CD de prestação de serviço a sellers. Então, nós temos toda uma trajetória, todo um roadmap digital, que a gente está com essa visão de 5 anos de chegar a um dos players mais importantes no país. Mas vamos falar passo após passo. Nós vamos passo a passo, construindo categorias, abrindo novas categorias, abrindo categorias de mais relevância no país, que não seja só no ambiente de alimentos. A gente não vê impactos representativos em margem para baixo. Pelo contrário, essas parcerias podem nos trazer impactos positivos, contributivos, para aumentar ainda mais o nosso EBITDA e a nossa margem. A gente sabe da competição, a competição está avançando cada vez mais nesse segmento e a gente quer tomar protagonismo em cima dessas principais plataformas do país. Espero que tenha ficado claro. Obrigado pela pergunta. Tá ótimo, super claro. Obrigado. A nossa próxima pergunta vem do senhor João Soares, do Citibank. Oi, bom dia, pessoal. Obrigado pela pergunta. Eu tenho uma pergunta, mais um follow-up a esse ponto do digital. Faisal, acho que assim, a gente está vendo essa evolução de rentabilidade e acho que muito disso está vindo na própria alavancagem operacional desse crescimento acelerado de vendas que tem nesse canal, né? Mas eu queria ver um pouco do lado de vocês, como que tem sido o comportamento de marketing e especificamente de custo de aquisição de clientes, né, para tentar acelerar a migração desse cliente hoje que está no offline para o online. E desculpa, para mim não ficou ainda muito claro essa pergunta da Helena em relação a como que vocês veem a rentabilidade do canal com essas novas parcerias, né, com o iFood, com o Mercado Livre, enfim, como que isso pode impactar a margem no curto prazo, né? Obrigado. Tá, deixa eu começar primeiro, então, falando das parcerias, das margens.
e depois eu falo de marketing, tá? Custo de aquisição. Veja, as parcerias, elas são feitas de diversas modalidades, né? Tem a parceria com o Mercado Livre, por exemplo, é uma parceria onde a gente manda a nossa mercadoria GPA, a gente coloca no centro de distribuição do Mercado Livre, e o Mercado Livre faz a logística até o consumidor na sua malha de distribuição. Com o Supermercado Now, por exemplo, o Supermercado Now, ele usa o estoque das nossas lojas. A distribuição é feita ship from store. Tá? São duas modalidades diferentes. Ambas modalidades possuem FIIs diferentes, taxas de negociação diferentes com esses parceiros e custos diferentes, custos incrementais diferenciados. A gente tá fazendo sempre obviamente que toda vez que a gente anuncia uma parceria dessa, saibam que as negociações duraram meses. Meses de negociação passaram para que a gente garanta a rentabilidade do nosso processo. Nós falamos isso o ano passado, eu reforço aqui junto com vocês mais uma vez. Nosso crescimento no digital, ele não será desordenado, não será desorganizado e não será com prejuízo. Ele será com lucratividade. Então, todas as parcerias, mesmo que incidam FIIs, João, eles muitas vezes possuem outras economias de distribuição para a gente que também são consideradas, por isso que a gente oferece para vocês uma garantia de que essa nossa evolução digital não vai afetar a margem. E a gente se orgulha disso, tá? De certa forma, porque a gente sabe que os outros concorrentes nossos, alguns concorrentes nossos, anunciam crescimentos digitais, mas com não rentabilidade muito baixa ou negativa. Em relação a custo de aquisição de clientes, a gente, mês após mês, vem fortalecendo o nosso setor de marketing digital, fortalecendo as parcerias aqui, especialmente as parcerias. Quero usar a oportunidade para agradecer dois parceiros muito importantes nossos aqui, que é o Google e o Facebook, não só além das nossas agências diretas aqui, Léo Burnet e Havas, que nos ajudam a cada vez mais evoluir nesse segmento da hiperpersonalização, da busca do consumidor. A gente tem muitos dados de consumidor onde a gente pode fazer um tiro muito específico. Eu não preciso dar um tiro num cluster de consumidores, já consigo chegar no CPF. Chegar no CPF para a gente é baixo custo de aquisição. Isso é uma estratégia da hiperpersonalização, uma estratégia muito importante no digital. Agora, a gente vem avançando cada vez mais no programático, onde a gente segue o consumidor aonde ele estiver. A gente vem fortalecendo cada vez mais o performance, as mídias de performance em Google Searching, em Brand Searching, utilizando instrumentos como o SDK, que é um instrumento onde a gente localiza os usuários de aplicativos no mercado. Então, eu não quero ser muito técnico aqui, mas a gente está usando as melhores técnicas de mercado para a gente poder fortalecer agora o nosso marketplace e a nossa plataforma como um todo. Tá? Se vocês tiverem alguma questão mais específica sobre isso, a gente fica sempre à disposição, João, para esclarecer melhor numa reunião one-to-one. Tá? Espero que tenha ficado claro, João. Obrigado. A nossa próxima pergunta vem do senhor Felipe, do Goldman Sachs. Oi, bom dia, pessoal. Obrigado pelo call. Eu queria saber se vocês podiam comentar um pouco sobre a dinâmica de pressão inflacionária e como está sendo o repasse disso para os preços. Ok. Felipe, obrigado pela pergunta. Tá? A pressão inflacionária ainda contra o ano passado, ela se mantém em várias categorias, ela se mantém estável. Nós não estamos
vendo agora no primeiro trimestre desse ano, não observamos no primeiro trimestre reduções significativas de preço ao consumidor. Algumas cadeias de produto, especialmente aquelas que usam matéria-prima importada, ainda fizeram alguns repasses para cima no primeiro trimestre, baseado em diferença cambial, em dólar. O dólar que começa a se manter numa estabilidade aqui no país, agora as empresas estão se adequando a uma taxa cambial aqui de 5 e pouco, 5,50, 5,60 aproximadamente, e reprecificando suas tabelas. Então, primeiro trimestre, além de não ter redução, a gente ainda teve algumas novas tabelas de custo, onde a gente, infelizmente, teve que fazer alguns repasses para o consumidor. O que a gente vem percebendo agora, no curtíssimo prazo, já em Q2, é alguma redução em algumas cadeias de produto, especialmente hortifruti, a parte de hortifruti, especialmente legumes, a gente vê uma queda, mas ainda não dá para sinalizar que isso é uma tendência. Tá? Isso está muito correlacionado a safras, a temperatura, a clima ainda no país. Então, a gente não vê um movimento nem de redução e nem de inflação de preço. É um movimento para futuro, a gente vê um movimento mais neutro na precificação atual e nos preços dos principais produtos que a gente revende. Boa, obrigado. Obrigado, Felipe. A nossa próxima pergunta vem do Sr. Robert Ford, do Bank of America. Bom dia a todos e obrigado por pegar minha pergunta. Pessoal, como anda o programa de aliados no Brasil? Qual é o perfil de margem desse negócio e como você espera que ele evolua, por favor? Obrigado, Robert, pela pergunta. O Aliados, há 3 anos atrás, a gente lançamos o Aliados no Brasil em 2016, se eu não me engano, 2016 e 2017. Nos primeiros 2 anos, ele foi um período de experiência, um período de maturidade, de criar a maturação desse negócio, especialmente na logística. Quando a gente, em 2019, meados de 2019, conseguimos acertar a cadeia logística com uma prestação de serviço, uma entrega em 24 horas para os nossos clientes B2B, o negócio começou a crescer em taxas muito satisfatórias. O crescimento nesse último ano foi de 40%. Nós já estamos falando de números significativos aqui. Eu não vou abrir os números específicos da venda desse formato, mas são números já não marginais no negócio, já são números significativos. A gente usa a cadeia logística, que faz a mesma distribuição para as nossas lojas de proximidade próprias. A gente está usando essa mesma cadeia logística para fazer a distribuição para esses pequenos varejistas. É uma distribuição ainda limitada na Grande São Paulo. A gente está ampliando agora o negócio de aliados para o interior de São Paulo, já iniciando estudos desse segmento para outros estados, e também esse ano estamos começando a vender algumas categorias em perecíveis, produtos frescos, refrigerados e não refrigerados. São novas cadeias. Já são mais de 1.200 clientes que a gente já atende, e atendemos a uma taxa de rentabilidade de 1 dígito alta. Então, a gente consegue, através da otimização de nossos custos e da nossa malha logística, ter uma rentabilidade positiva nesse negócio e satisfatória. O Aliados, hoje, ele contribui positivamente para o aumento do EBITDA do GPA e, digamos assim, a CAPEX praticamente zero. Ele não tem CAPEX, não é um formato que envolve CAPEX.
CAPEX muitas vezes é basicamente CAPEX de marginal, tá? De algum tipo de infraestrutura, alguma coisa necessária, mas é praticamente um negócio que vai crescer mais nos próximos anos, com certeza, e vai tomar uma proporção do GPA interessante. Obrigado, Faisal. E onde esse negócio está sendo consolidado, por favor? Esse negócio está sendo consolidado no negócio de proximidade. Ok. Ótimo. Muito obrigado. Obrigado. A nossa próxima pergunta será em inglês do Sr. Andrew, do Morgan Stanley. To translate. Thanks very much for the question. My question's on e-commerce in Éxito, specifically the Rappi partnership and last mile. I'm wondering what you're seeing from consumer behaviors, if it's basket size, frequency, when they use the service, and how you think that could translate to your last mile use in Brazil. Thank you very much. Carlos Mário, você quer falar de Rappi, por favor? Depois eu completo com o Brasil. Okay. Thanks, Jorge, and thanks for the question. What I would add is we have a very consolidated alliance with Rappi today, which is today the absolute leader in the Colombian market. Number 2, number 3 are way behind. And normally it is a small basket of complement for groceries. What we complemented is that we have our own food home delivery service, and our own home delivery service is now around 45% of our total sales, and it is more about a complete order of groceries. For the future, what we think is that we are going to launch, and we already announced, a service of a 10 minutes delivery in the main parts of Bogota, Medellin, Cali, and Barranquilla, and the most affluent places, working from our stores, but also in our alliance with Rappi from dark stores that we are going to establish for that. The consumer trend is to continue expanding this service, and especially in these times of restrictions of opening of stores and social protest, the home delivery service in food has become absolutely key for our customers. Andrew, complementando a resposta de Carlos Mário para o Brasil, a gente vê no Brasil, através desses last milers e também das outras plataformas, como o Supermercado Now ou Mercado Livre, a gente vê uma mudança dramática aqui das plataformas de consumo, das plataformas onde o consumidor online pode fazer suas compras. A gente acredita que no Brasil, o único varejista que vai conseguir manter a plataforma de alimentos, compras de supermercado em alimentos, somos nós. Então, teríamos pãodeaçucar.com, extra.com e Last Milers e outras plataformas. Então, a gente vê uma onda de grandes supermercados se aliando a esses Last Milers no país, e os Last Milers cada vez mais fortalecendo a sua tecnologia, fortalecendo a usabilidade de seus aplicativos e em prol da conveniência do consumidor. Então, o que a gente percebe de mudança de comportamento do consumidor, nós vamos, além de vender no nosso próprio site, nós vamos competir também dentro desses outros sites. Então, a competição dentro dessas plataformas, ela é feita através de redução do tempo de entrega, cada vez mais, como o Carlos Mário disse agora, as iniciativas de 10 ou de 15 minutos que a gente está vendo pelo país, a capacidade de entregar produtos frescos com uma cesta completa, capacidade de ter promoções e preços justos
para essa plataforma e não cobrar do consumidor o custo da conveniência. Então, nós estamos muito atentos a todos esses atributos de competição que a gente vai enfrentar, o setor supermercadista do Brasil vai enfrentar uma nova tendência global de competição via plataformas de terceiros. E a gente está se especializando cada vez mais para ser o principal jogador em plataformas de terceiros, não somente na nossa plataforma. Mi respuesta es yo. Desculpa, Carlos, você quer completar alguma coisa? No, Faisal, it's perfect like that. Ok. A nossa próxima pergunta vem do senhor João Paulo Andrade, do Bradesco BBI. Primeiramente, bom dia e parabéns pelos resultados. Eu queria fazer uma pergunta em relação à qualidade do serviço do consumidor nas plataformas digitais. Se puder comentar um pouco sobre plataforma própria, os próprios agregadores, comparado com o mercado, e que tipo de, seja qual for o KPI, se você estiver olhando o NPS, ou outro KPI que for relevante, e se puder comentar um pouco também de que iniciativas que vocês estão tendo nessa área. Obrigado. Ok, obrigado, Richard, pela pergunta. Dentro das nossas plataformas próprias, o SLA de consumidor e NPS foi algo que a gente se focalizou muito nos últimos meses. A gente atingiu níveis de melhoria da satisfação muito significativos. Dois tópicos que a gente olha, aliás, 3 tópicos que a gente olha, 3 KPIs que a gente olha com bastante constância, toda semana, o que a gente chama de pedido perfeito, que é um KPI onde a gente entrega para o consumidor qual o percentual de entrega que a gente tem para o consumidor em relação àquilo que ele pediu. O segundo KPI é o tempo de entrega. Então, basicamente, em termos logísticos, é como que a gente chamasse on time, in full. O on time é o tempo de entrega, e o in full é o pedido perfeito. Então, esses 2 KPIs, e o terceiro KPI que a gente olha, que é o NPS. Nos 2 primeiros KPIs, a gente atingiu, nesse trimestre, níveis acima de 95% de atingimento, seja no pedido perfeito, ou seja no tempo de entrega. A gente tinha índices no passado por volta de 80 baixo, e a gente evoluiu para acima de 95. Algumas cidades, a gente já está próximo a 99%, ou seja, próximo à perfeição em algumas cidades para entregas dentro da nossa plataforma própria. Nas plataformas de terceiros, a gente ainda está em níveis não desejados, níveis baixos, por volta de 80%, 85% de taxa de satisfação. O NPS ainda não está no nível que a gente gostaria, e a gente tem total consciência do que precisa ser feito para a gente buscar esse nível superior, especialmente na integração de estoques com essas plataformas agregadoras. As integrações de estoque, elas estão acontecendo hoje aproximadamente de hora em hora, ou às vezes de 3 horas em 3 horas. A gente espera ter uma ligação, uma integração online de estoque. Isso melhora muito a satisfação do consumidor, e também a relação que a gente tem na entrega. Muitas vezes a insatisfação do consumidor é uma entrega diferente na hora daquele picker, que a gente fala, pegar os produtos na gôndola e colocar no despacho para o consumidor. Ainda a gente tem algumas pequenas falhas nesse processo. Então, são processos que a gente está melhorando. Nível de satisfação do consumidor é chave para o nosso crescimento no digital. Espero que eu tenha dado alguns exemplos para você, Richard, satisfatórios aqui para a sua pergunta. Obrigado. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra para as considerações finais da companhia.
Muito obrigado a todos pela oportunidade, pelo tempo utilizado aqui para a gente. A gente só reforça que o primeiro trimestre, apesar de ter alguma venda prejudicada por efeitos não previstos, a gente se preparou para um primeiro trimestre desde o ano passado com muito mais força dos básicos do negócio, da defesa do nosso caixa nesse momento de volatilidade que passa a economia brasileira, a economia colombiana, a economia da América Latina como um todo. A gente reflete para vocês um crescimento rentável para os nossos acionistas, rentável para os nossos controladores, rentável para os nossos stakeholders. O nosso nível de rentabilidade foi um nível de rentabilidade de reversão de negativo para positivo, com vários esforços de produtividade, vários esforços de custos e de despesas que foram feitos ao longo dos últimos 3 anos e começam a se consolidar agora. A consolidação das nossas iniciativas, do nosso planejamento estratégico, das formatações de novas lojas, também começam a se refletir favoravelmente para o nosso business. O digital, como a gente falou bastante do digital, é um caminho sem volta para o GPA, para o grupo como um todo. É um caminho, uma trajetória contínua e crescente. Sempre ressaltamos que nós somos uma companhia latino-americana, nós não somos uma companhia somente brasileira. Nós temos o Grupo Êxito, que vale mais de 9 bilhões de reais na Bolsa da Colômbia e que tem um grupo sólido, de resultados sólidos, o chamado Cash Rich, gerador de caixa contínuo para o grupo. Isso ajuda muito a evolução da nossa companhia como um todo. Nós estamos muito confiantes na nossa evolução como companhia para o futuro, muito confiante. Queremos agradecer aqui a todas as nossas parcerias, sejam elas com os nossos parceiros estratégicos, os nossos fornecedores, em especial aqui um agradecimento a todo o time interno, a todos os colaboradores do GPA por mais um trimestre aqui bem sucedido em termos de resultado. Muito obrigado a todos, a gente se vê numa próxima oportunidade. Obrigado. A teleconferência de resultados do GPA está encerrada. O Departamento de Relações com Investidores do grupo está à disposição para responder às demais dúvidas e questões. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.